Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Obrigada por mais este dia, com alegria no Senhor. Que os meus irmãos, eles venham estar com o ouvido atento para ouvir esta palavra e cada dia mais crescer de glória em glória. Não temos que ficar em cima do muro, irmãos. Nós temos que avançar na graça de Deus sem olhar para trás. Porque esta é a palavra verdadeira. Esta é a palavra que revigora a nossa alma, ilumina os nossos caminhos. Nas horas difíceis aqui nesta terra, só pela graça fomos salvos. Então, a graça de Deus nos basta. Amém? Abençoados, o povo judeu, antes da manifestação de Jesus Nazareno, ou Jesus homem, serviu a lei de Moisés. E já estudamos e sabemos que a lei era para a carne, dava força para a carne, e todos os seus rudimentos eram para a carne. Porém, quando Jesus, o homem, morreu no madeiro, todos aqueles judeus e prosélitos são aqueles que foram convertidos, todos judeus e prosélitos que criam nele, também morreram segundo a carne. E Jesus ressuscitou em espírito glorificado, o Cristo glorificado. E todos aqueles que eram dele também foram vivificados segundo o Espírito. E Paulo ensinava isso aos Colossenses e dizia, Colossenses 2:11 e 12, vocês foram circuncidados, separados para viverem em espírito. Vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Então eles foram separados para viver em espírito, não sendo a circuncisão feita no prepúcio masculino, o qual se faz na tradição deles, né? É igual uma operação de fimose. Então essa circuncisão não é aquela circuncisão que era feita desde a época de Abraão. Então Paulo está explicando, não é essa circuncisão feita por mãos humanas, mas é a circuncisão feita por Cristo, espiritual, que é o despojar, ou separar do corpo da carne, a separação da carne e do espírito. E quando houve essa separação, irmão André, Paulo nos esclarece e diz, e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Abençoados, Paulo estava se referindo àqueles povos que viveram na época de Jesus, ano 33. Mas Paulo não viveu lá. Paulo não viveu lá, que Paulo estava em Roma nessa época. Mas Paulo, ele está relembrando aqueles povos que eles foram ressuscitados na morte pelo batismo. Eles foram sepultados com Cristo no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Aqueles que acreditavam em Cristo, que o aceitaram, que tinha o espírito aceitável ao Senhor, ressuscitaram. Esse ressuscitar dentre os mortos não está se referindo à sepultura, os mortos na sepultura, não. Está referindo aos homens que não ressuscitaram, os que não tinham o espírito aceitável para o Senhor. Eu não falei do espírito aceitável ao Senhor? Então nem todos poderão receber o conhecimento da graça. E naquela época,
era a mesma coisa. Nem todos aceitaram Cristo como Senhor. Uns por desobediência, mas esses por desobediência, se tinham o Espírito, foram ressuscitados. Mas o vaso de desonra, o vaso de ira, né, o filho da perdição, que, né, a Bíblia toda nos fala sobre isso, são esses que não têm o Espírito aceitável ao Senhor. Então esses não ressuscitaram, esses continuaram mortos. Então por isso ele fala que foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Então alguns não foram ressuscitados. Estão me entendendo, abençoado? Nem todos foram ressuscitados. Nem todos têm as primícias do Espírito. Nem todos podem receber o conhecimento da graça de Deus. Nem todos. Por isso que diz aqui dentre os mortos. Não está dizendo os mortos na sepultura, mas os homens que vivem hoje entre nós, que muitos deles não poderão aceitar. Muitos deles não foram ressuscitados em espírito porque não têm o Espírito. Estão me entendendo, abençoados? E Paulo estava se referindo àqueles que viveram na época de Jesus, no ano 33. E hoje, irmão André, como ficamos nós que não vivíamos naquele tempo? Todos que tinham o Espírito do Senhor foram mortos automaticamente no corpo da carne e vivificados no Espírito. E aos que nasceram naquela época já nascerão vivificados em Espírito. E todos nós que nascemos após essa data já nascemos mortos na carne e vivificados em Espírito. E Paulo ensina em Colossenses 2, 13, 14, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, circuncisão separa. Incircuncisão une. O povo judeus era separado dos povos gentios. E os povos gentios eram, segundo eles, incircuncisos, porque era unido a tudo e a todos. Todas as crenças, todas as religiões. Os judeus não. Hoje, na graça de Deus, somos circuncidados espiritualmente, separados da carne, separados dos rudimentos da lei. Então Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, na união da carne. Estavam em pecado na união da carne deles, ou seja, vivendo na carne. Estão me compreendendo? Naquela lei que era para a carne, tudo cooperava para a carne. Mas Deus os vivificou juntamente com Cristo. Vivificou em espírito, justamente com Cristo. E perdoou todas as transgressões. Tudo aquilo que a carne cometeu de errado já foi perdoado pelas transgressões. E hoje, abençoados, o erro que é cometido hoje, tem vários homens aí mal, que faz isso, faz aquilo, mas esses já foram julgados. E o fim deles é a sepultura. E o fim daqueles que são do Espírito, as moradas eternas. Amém? A lei suscita a ira. E essa ira mencionada aqui é a carne. Por que ira? Porque sem ativação do Espírito era um boi desgovernado. Hoje o Espírito mostra o erro. Se for do Espírito, conserta. E todos os malefícios que aqueles homens fizeram segundo a carne, Deus cancelou a escrita de dívida deles. Hoje, quando é feito segundo a carne, então se tem Espírito, o Espírito mostra o erro. E vão se consertando até se despertarem para Deus, até o Espírito for ativados para Deus. Se não forem no Espírito, continuarão nesse erro e o fim será sepultura.
Todos aqueles malefícios que aqueles homens fizeram segundo a carne, naquele tempo Deus cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrário o quê? A natureza espiritual. E ele removeu pregando na cruz. Muitos naquele tempo seguiram os maus caminhos de Caim e se rebelaram como Corá e caíram no erro de Balaão, assim como Judas pregou, está no livro de Judas. Esses foram julgados e receberão seu galardão, que é a sepultura. E os que são do Espírito também receberão o galardão, que é as moradas eternas, onde Cristo falou: vou preparar-vos lugar. A casa do meu pai há muitas moradas. Então o apóstolo está alertando essas coisas aos Colossenses. E Colossenses 2:20 ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? E ele diz: ainda pertencessem. Pertenciam e deixaram de pertencer. Vive como se ainda pertencesse. Como assim, irmão André? Os irmãos amados que aparentemente conheciam a graça de Deus, viviam entre nós, também na época de Paulo, viviam entre eles, de repente regrediram, voltaram, servindo novamente a lei e o sistema religioso. Hoje, no nosso tempo, saíram do meio de nós. Esses novamente, inconscientemente, estão tentando pôr Jesus outra vez no madeiro, como se ele voltasse para fazer tudo de novo. Então Paulo está falando aqui: se vocês morreram com Cristo, por que vocês ainda continuam servindo esses rudimentos, esses mandamentos de homens, rudimentos da carne, que a lei era para a carne, como se ainda pertencesse a ele? Então, se você está no sistema religioso levítico, então você não pertence a Cristo. Isso está claro aqui. Por isso que Paulo diz: como se ainda pertencesse a Ele. Ele fez tudo para você pertencer a Ele, mas você age como se não pertence, fazendo coisas que está automaticamente dizendo que Ele não fez perfeito. Inconscientemente estão tentando levar Ele novamente para o madeiro para fazer tudo de novo. Hebreus 6, 4-6 nos esclarece o que eu estou querendo dizer aqui. Hebreus 6, 4 diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Se diz a respeito daqueles que receberam a graça e decaíram, tanto o tempo de Paulo como o tempo nosso hoje, voltaram ao sistema religioso. Os que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros, né? As virtudes, Paulo está século futuro se referindo ao que Cristo iria fazer hoje para nós já fez. Então esses que estavam experimentando, né, provando a boa palavra, aquela graça fundamentada que Paulo estava trazendo, o que nós hoje estamos edificando sobre ela, esses que caíram, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o põem ao vitupério, ao ridículo. Por que é impossível, irmão André? Jesus não perdoa eles mais não? Não é isso. Porque Jesus já foi ao madeiro. Não retornará mais para renovar o arrependimento desses. Ele já cumpriu todas as coisas. Se voltam ao sistema religioso, então nunca morreram para Cristo.
nunca morreram para os rudimentos e nunca foram vivificados no Espírito, porque nem todos receberão a palavra da graça. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Já ouviram essa palavra? É a esse respeito que se diz. Então Paulo explica aos Colossenses: não aceite esse tipo de conversa de homens desviados da verdade, com seus tradicionalismos religiosos, dizendo em Colossenses 2:21, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo. Isso é religiosidade pura, não tem nada a ver com o Espírito. São rudimentos carnais. O apóstolo diz essas coisas. Isso vem de homens e não de Deus. 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Não é a sabedoria. Tem aparência. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Não, mulher não pode cortar cabelo, tem que usar um vestidão até na canela. Homem não pode usar brinco. O homem de Deus, a mulher de Deus, é uma pretensa religiosidade, é uma aparência de sabedoria, é uma falsa humildade, é uma severidade com o corpo que não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Porque essa severidade carnal não pode aperfeiçoar ninguém. Não se santifica a carne, mas Cristo glorificado nos santificou no Espírito. Amém? Essa é a novidade de vida. Essa é a graça de Deus. Espero que o abençoado tenha entendido essa mensagem. Fico por aqui. Se apega com mais firmeza à graça, à verdade ouvida. Amém? E tape seus olhos para essas religiosidade, essa aparência de sabedoria, essa pretensa religiosidade, falsa humildade, a severidade do corpo, não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie isso, o inferno, o diabo, sai fora disso, abençoados. A graça de Deus é Cristo e Cristo é a graça de Deus. Fora disso é ensinos de homens desviados da verdade. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.